Fala pessoal, estamos começando mais um PodBrewil aqui, direto dos estúdios PodBrewil aqui na Flórida, para bater um papo com mais um convidado que vem acrescentar muito nas nossas vidas. Mas antes de começar esse podcast, eu quero pedir para vocês que não deixem de curtir a gente aí nas redes sociais e de também compartilhar essa live, esse podcast que acredito que vai acrescentar muito na vida de vocês, independente de onde vocês estejam. Outra coisa, olha, não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais também não, tá? Estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube, então não deixe de ir lá e seguir a gente nas nossas redes sociais. Hoje o bate-papo vai ser um bate-papo um pouco diferente. Vamos bater o papo com um americano que fala português e fala muito bem. Pois é, como já trouxemos aqui várias pessoas que acrescentaram muito na vida de vocês, hoje eu vim trazer algo novo e diferente para vocês. Hoje eu vou bater um papo com o Jonathan, ele que é nascido em Boston, teve uma vivência no Brasil e trabalha com finanças. Olha só que legal, ele vai nos dar uma aula aqui de muitas coisas que você que está aí do outro lado da telinha precisa muito de aprender. Então, não quero deixar para depois. Jonathan, obrigado por estar aí com a gente. Eu que agradeço. Thank you very much. Jonathan, é legal que o Jonathan é um americano que fala português muito bem, né? Fala um pouquinho de português. Jonathan, de onde veio o português? Conta pra gente. Meus pais são brasileiros, né? Eu nasci em Boston. Boston tem uma comunidade brasileira bastante grande. E meu pai é do Rio, minha mãe de São Paulo. Então, a primeira língua que eu aprendi foi português, na verdade, em casa. Depois, né, fui para a escola, aprendi inglês. E como a maioria, né, dos americanos brasileiros aqui que crescem dentro das escolas americanas, eu tinha muito sotaque, né? Até que com 15 anos fui morar no Brasil, conheci minha esposa, que é do Rio, e melhorei, né? Eu acho que 98%. Aí de vez em quando eu vou falar alguma coisinha que pode, né, mostrar. Tá indo muito bem, tá indo muito bem. Mas estamos aí, falo português, acho que a maioria do dia. Que legal, que legal. E você, então, teve uma vivência no Brasil de quanto tempo? Foi mais ou menos 2 anos. Não chegou a ser 2 anos, mas quase 2 anos. O que foi a maior experiência quando você pisou no Brasil depois? Você já tinha ido antes no Brasil ou foi a primeira vez? Não, já tinha ido. A gente ia, a família, todo ano praticamente, passar o verão. Passava 3 semanas, um mês, com os parentes, né? Já viajei muito. Eu acho que eu conheço mais do Brasil do que aqui, na verdade. Conheci vários estados do Brasil. Sério? Uhum. E a experiência de morar no Brasil é muito diferente das férias que você passava? Muito diferente, porque é igual aquela piada, né, do político que tá no inferno, que vai pro inferno, né? Não sei se você já ouviu essa... Já ouvi essa piada, assim. Que é uma campanha e depois é o... Já ganhou seu voto, ganhou, né? seu voto. Imagino. Mas acho foi que fenomenal. Férias, eu acredito que em qualquer lugar do mundo é assim, né? Você tá num lugar de férias, o seu clima é outro, a sua energia é outra. Quando você encara a realidade, você fala assim, não, mas não é isso aqui, né? Igual eu sempre tive sonho de morar na praia. Eu sou um mineiro, Belo Horizontino. E lá, infelizmente, Minas não tem mar, né? Mas tem muitas outras coisas boas lá em Minas. Mas a gente sempre, o mineiro tem esse sonho. Eu quero morar na praia, eu quero morar na praia. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui morar na praia, né? Morei na praia no norte, morei em Revere. E morei depois aqui em Fort Lauderdale, né? Lauderdale by the Sea. Morei em frente à praia. E assim, a experiência de quem vive é muito diferente, porque não é aquelas férias, né? Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, vocês moram num lugar onde eu tiro férias. Mas acaba que no dia a dia, você acaba ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vai. Assim, na eu praia. também morei na praia e raramente eu ia, mas eu gostava de morar muito na praia. Eu cheguei a morar 2 anos e pouquinho de frente pra praia mesmo, também ali em Miami, e adorei, mas é diferente. É diferente, né? Ir para férias é diferente. Para as férias você pode ir para uma fazendinha, para um lugarzinho mais escondidinho que tiver, que você vai ficar curtindo, vai amar aquilo ali. Mas se for morar lá todo dia, tem que tirar o leite da vaca e fazer as coisas, já muda, né? É igual o Brasil, né? Então, assim, a experiência foi muito boa. Eu acho que, assim, para mim, ter morado
na minha adolescência no Brasil, acho que foi uma das experiências que mais mudou a minha forma de ver as coisas, porque eu acho que eu entendo muito de onde vem o brasileiro, porque eu vivi a cultura, né? Mas eu cresci a vida toda nos Estados Unidos também. Então, esse contraste, eu acho que me deu uma visão onde eu entendi a perspectiva dos dois lados. Então, eu acho que isso mudou muito a forma que eu vejo e tomo decisões, porque eu sempre acabo olhando os dois lados da moeda, né? Eu acho que as pessoas têm muito uma tendência de enxergar tudo com uma perspectiva só e achar que a gente é o dono da verdade, mas eu acho que quando você para e consegue enxergar como o outro enxerga as coisas e sentar na cadeira do outro, você consegue ter mais empatia e tomar decisões mais inteligentes, né? Entendi. Eu acho que morar no Brasil fez muito isso comigo, porque eu não morei na cidade, eu não morei na cidade grande, assim, eu morei no interior. Então eu vi muitas famílias, muitas coisas que nos Estados Unidos eu jamais teria visto, morando no subúrbio e morando numa cidade boa lá em Boston. Então isso mudou muito a maneira que eu enxergo o mundo, eu acho, como eu enxergo as coisas. Legal. E depois desses 2 anos no Brasil, você retornou para Boston, correto? Isso. Aí eu terminei o ensino médio no Brasil, retornei para Boston, fiz faculdade na Boston College e aí minha esposa veio comigo. Na época ela pegou um visto de noiva. Nos casamos, fiz faculdade e depois vim para Miami para trabalhar. Entendi. Então, quando você saiu do Brasil, você foi direto para a faculdade, você já tinha formado no Brasil e aí você foi para Boston College, lá no centro de Boston, não é isso? Quase no centro. Pertinho do centro. Perto do 15 Fenway minutos. Park ali. Um pouco mais para fora, mas naquele caminho. Entendi. E você fez faculdade de finanças, correto? Exato. Por quê? Porque, na visão, antes da faculdade, eu queria algo que fosse o que me preparasse para administrar um negócio, para ser o gestor de um negócio, para ser dono de um negócio. E eu entrei na Boston College para fazer administração, que é o major, né? Uhum. E aí você tem que escolher onde você vai concentrar esse major. Onde vai especializar, exato. E aí, conforme foi passando o tempo, eu enxerguei finanças como esse caminho, onde você enxergar como fazer investimentos, como que você calculava retorno, como que você conseguia olhar o negócio como investidor. Então, foi aí que eu enxerguei o caminho que eu queria. Entendi. E você veio de família de empreendedor também, correto? Sim. Meu pai sempre foi empreendedor. No Brasil, ele sempre foi muito comercial, né? E veio para Boston em 92 e trabalhou em restaurante muitos anos, trabalhou em vários negócios e acabou comprando um restaurante uns 9, 10 anos depois que chegou aqui. E até hoje ele é dono de restaurante e empreende mais na área de restaurante. Por que Miami? Por que saiu de Boston depois disso tudo e caiu aqui em Miami? Porque... Bom, uma série de fatores, mas depois de morar no Rio de Janeiro e conhecer o calorzinho do Brasil, voltei pro frio e falei, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou achar meu caminho pra fora. Eu não queria voltar pro Brasil porque eu tinha feito a faculdade, precisava pagar aquela conta da faculdade, né? Que aqui não é barato, né? Que não é barato. Mas eu queria voltar para esse calor. E aí eu enxerguei um caminho na Burger King, em Miami, né? Que tinha um programa de trainee para quem estava se formando. Eu descobri através de um amigo brasileiro que estudava lá na Boston College comigo, que eles tinham esse programa e que, na verdade, os donos da Burger King eram brasileiros, o que para mim era novo. E aí eu fui procurar saber, eu li o livro dos donos, que é o Grupo 3G,
que é liderado pelo George Lehman. E aí eu falei, pô, isso aqui é muito legal, pô, uma empresa grande que tem programa para mim, que é controlado por brasileiros, então tem um monte de brasileiro lá dentro. E aí eu fui correndo atrás e tentei várias vezes até chegar, né, na realidade. Então foi por causa desse trabalho da Burger King que você tomou a decisão de migrar para cá? Você veio para trabalhar na Burger King ou você já veio e depois aplicou aqui? Como é que foi? Não, eu vim de Boston já. Eu entrevistei lá quando eu estava para me formar, e eles me deram a oferta e eu juntei o útil ao agradável, vi a oportunidade de trabalho com uma oportunidade boa e o local também não era nada ruim e aproveitei o momento para descer. Eles pagaram a minha mudança e vim. Sério? Eles pagam toda a sua estrutura para fazer uma mudança de Boston para cá? Pagaram toda a mudança. É um programa de training, né? Sim. Ai, que legal. E então você foi para trabalhar na sede da Burger King aqui? Na sede da Burger King, que fica perto do aeroporto. Em Miami? Em Miami. Que legal. E essa sede, ela administra só as franquias americanas ou é Não, mundial? é a sede global. É a sede global. Uau. E na época era Burger King e Tim Hortons. Porque na verdade é um grupo, chama RBI. Na época era Burger... Quando compraram em 2010 era só Burger King. Aí em 2014 eles fizeram a fusão com a Tim Hortons, que é uma rede gigante no Canadá. E quando eu cheguei era Burger King Tim Hortons. Logo 1 ano, 2 anos depois que eu entrei, compraram a Popeyes, que é a do frango frito. E recentemente, eu acho que tem, 6 meses, compraram a Firehouse Subs. Então hoje são 4 marcas. Eles vêm consolidando, né? Mas o pessoal fala Burger King porque o Burger King é a raiz. Entendi. Os brasileiros entraram comprando a Burger King. Foi a marca mais conhecida e foi o que fez toda a notícia na época que os brasileiros compraram a Burger King, americana, né? E depois eles compraram outras coisas muito fortes aqui também, né? Eles já eram donos da Anheuser-Busch. Ok. Né? Controlam a Budweiser, todas essas... Eles controlam, né, a maioria da cerveja do mundo. Uhum. E depois veio a Burger King e depois, em 2013, eles compraram a Heinz. E ainda depois, em 2015, juntaram com a Kraft, que virou Kraft Heinz. Uhum. Então eles dominam, assim... Você vai no supermercado e muitas marcas hoje são controladas por um grupo de brasileiros. Isso é incrível, né? É muito legal. O nosso povo, assim, você tem sangue brasileiro nas veias, você ter nascido aqui, no filho de brasileiros. Então, assim, é incrível como que o brasileiro, ele tem uma habilidade, assim, extraordinária de fazer coisas muito grandes, né? A história deles é muito inspiradora, né? A história de brasileiros, assim, que... O brasileiro é diferente, cara. Tem uma criatividade, existe uma... Facilidade de adaptação. Um jogo de cintura que os americanos não sabem lidar com isso. Lógico que tem muito americano fera, né? E na verdade, a história deles... Eles se inspiraram muito em empresas americanas, em bancos americanos. Mas eu acho que o brasileiro... Assim, eu tendo trabalho na Burger King... trabalhando com várias feras, assim, várias pessoas vindo do Brasil, que se formaram no Brasil e fizeram uma pós aqui, mas brasileiros. E trabalhando na Burger King, eu vi quanto talento existe no Brasil que exporta para o mundo, né? E hoje está controlando essas marcas gigantes e as pessoas nem sabem. Nem tem noção, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo esse testemunho seu de contar, que a gente para refletir, né? Porque muitas vezes a gente não reflete da forma que é, porque quando a gente para analisar a Burger King aqui nos Estados Unidos, quem ela é, a Heinz quem ela é, a Corona quem ela é, a Budweiser quem ela é, a Popeyes quem ela é, e aí vai, né? E vai contando histórias e parar pra pensar e falar assim, poxa, não pode falar mal do brasileiro, o brasileiro é um bom empreendedor, né? Sim. É engraçado que eu estava conversando sobre isso um tempo atrás com um outro empresário do Brasil. E o brasileiro, ele cresce dentro de um ambiente que é muito difícil para empreender, né? É muita instabilidade, inflação,
decisões políticas, o empreendedor, questões trabalhistas, tem muita coisa jogando contra na vida do empreendedor brasileiro, né, no meu entendimento, apesar de nunca ter tido empresa no Brasil, mas eu entendo um pouco. E então esse ambiente, quem sobrevive dentro dele consegue sobressair, né, em outros lugares, né? O brasileiro que vem para cá, ele vem principalmente se ele já empreendeu no Brasil, se ele lutou no Brasil, se ele, né, cresceu alguma coisa no Brasil, ele tem um pouco de vantagem por ter crescido em um ambiente que não é muito favorável para empresário, né? Concordo. É por isso que os jogadores de futebol do Brasil são tão bons, você sabe, né? Porque a estrutura que eles vêm, quando eles chegam no mundo, eles recebem aquilo tudo melhor e falam assim, meu Deus, se só com aquela bola eu conseguia fazer isso, aquilo tudo, aí chega, vai jogar na Europa, estoura, né? É uma coisa do empreendedor brasileiro, ele vem pra cá, ele estoura mesmo. Eu tenho muitos amigos que eram empresários no Brasil e chegaram aqui e viraram empresários super eram bem-sucedidos no Brasil e ficaram super bem-sucedidos aqui. Porque aqui parece que o processo ele facilita, né? E aí chega do Brasil com aquele tanto de dificuldade no processo ali que ele já se resguarda para trabalhar com o fisco na forma correta, para fazer as compras da forma correta. Tem a diferença de CM, tem isso. Quando chega aqui, descobre que ele só paga uma alíquota única, que é somente os seus taxas. Mesmo assim, quando você trabalha com o mesmo produto, você não paga imposto sobre aquele produto que você vende. Fala assim, meu Deus, não tem que pagar imposto sobre aquilo que eu estou comprando, que eu vou vender? Não, você não tem. Aí ele se assusta e fala, como é que é? Vou nadar de ganhar dinheiro, né? E é um imposto único, é tudo muito mais simples, né? E é bem ligado à sua área quando a gente começa a falar de números, né? Sim. Tem muitos empresários brasileiros que te procuram, que tem essa dificuldade, vamos falar, não é uma dificuldade, né? Mas tem esse susto aí de entender como é que compara no Brasil com daqui, que já tinha uma empresa no Brasil, e aí agora precisa que você já teve essa experiência? Olha, um pouco, mas a maioria dos meus clientes, eles são brasileiros, só que eu lido muito com brasileiros que já estão aqui há tempo. Porque geralmente eu trabalho com empresários, empreendedores que já têm um negócio um pouco mais maduro. Eu auxilio pessoas que estão mais novatas também, eu estou sempre disponível, eu gosto de ajudar, né, quem está chegando e ajudar, mas o que a gente faz, ele encaixa um pouco mais para aquele empreendedor que já tem uma certa estrutura, que já tem uma necessidade maior, e geralmente eles já sabem como é que funciona, né? Entendeu. Eles só precisam de uma ajuda porque eles querem liberar um pouco tempo para poder focar mais no crescimento do negócio. E aí a gente ajuda com a questão de financeiro, de folha, de payroll, né? De imposto, de contabilidade e de gestão para ele poder tocar o negócio, tocar a operação, crescer, vender, né? Mas eu não lido muito. Mas eu já tive muitas conversas com pessoas que estão querendo vir, estão querendo estruturar, tem empresas no Brasil. E é como que você está conversando com uma pessoa que está totalmente perdida. É muito complicado, eu entendo. Essas empresas que você atua aqui hoje atendendo, você faz o planejamento financeiro delas, né? Ou você faz outras coisas também? O que a gente faz? A gente faz planejamento financeiro. Essa foi a minha área na Burger King. Eu trabalhei de 4 anos e meio, 3 anos e meio em planejamento. Então, montando o orçamento, planejamento estratégico, forecast, que é a previsão, tipo assim, a gente falava, forecast era para esse ano. Então, de agora até 31 de dezembro, como é que a gente vai fechar o ano? Orçamento, tá falando do ano que vem, como é que vai ser o ano que vem. E prepara relatórios, análise financeira de como é que o negócio está indo para os diretores, para o presidente e tal. Então eu faço isso hoje para empresários de negócio de pequeno e médio porte, tá? Mas quando a gente começou o negócio, eu percebi que era difícil oferecer esse serviço de planejamento para o empresário, principalmente brasileiro. Por quê? Porque para a gente fazer um planejamento,
de como que você vai crescer, como que você vai faturar mais, como que você vai cortar custo, como você vai gerar mais lucro. Para você entender para onde você vai e como você vai chegar lá, é necessário você entender de onde você veio, qual é o seu histórico, quanto que você vendeu, quanto que você faturou, quanto que você gastou em cada área. Você precisa fazer uma análise do que aconteceu para você projetar o que vai acontecer, correto? Só que a maioria das empresas não tem uma mínima organização do que aconteceu. Elas têm uma contabilidade muito básica, muito mal feita, se tem, né? Porque tem muito empresário que nem faz a contabilidade. Ele só chega no final do ano, entrega os extratos para o contador e fala, preciso fazer meu imposto de renda. E aí que ele vai ver se ele teve um lucro ou não. Então, a gente foca muito nessa questão de planejamento e de crescer o negócio e traçar um caminho de crescimento, mas para isso a gente precisa trabalhar na base. Então, a gente oferece o bookkeeping, a contabilidade, a gestão do financeiro, com a visão de, com isso, poder trazer uma estrutura e uma visão que permite o empresário, o empreendedor, enxergar o futuro da empresa. Porque hoje você sabe, a maioria dos empresários estão simplesmente correndo atrás para fazer acontecer, para vender, para a operação, para vender e para entregar. Agora, quando você fala de gestão, a maioria está feliz se conseguir pagar as contas, pagar a folha e não... E ficar no 0 a 0, né? Ficar no 0 a 0, né? Então, assim, a gente traz um pouco essa tranquilidade. Esse respiro, né? Um dos fatores que eu observo muito é que todo empresário, ele... Na maioria das vezes ele é muito bom vendedor, mas ele não é um bom gestor em si, né? E ele muitas das vezes ele não entende que ele tem que investir naquela área de gestão da empresa dele. Por quê? Porque ele fica sempre preocupado em tampar o buraco. Porque ele sabe que ele vende e ele vai tampar aquele buraco ali, o que vai acontecer. Só que quando ele começa a focar na gestão, ele perde o tempo da venda. E aquela bola dele que já começou a ser alimentada, ela vai só crescendo. E aí ele fala assim, não, eu não posso preocupar com isso agora, eu tenho que preocupar com a venda, porque se eu preocupar com gestão, a venda não vai acontecer. Sim. Só que aí ele vai e não entende que ele tem que investir nesse papel. Ou ele vai ter que contratar um bom gestor, ou ele vai ter que contratar uma empresa como a sua. Para quê? Para poder enxergar o que está acontecendo ali dentro do seu ambiente profissional. Sim. Então, uma empresa, quando ela começa a crescer, e eu vejo isso hoje até como uma necessidade própria minha, de que quando uma empresa ela começa a crescer num fluxo muito grande, se você não tiver um gerenciamento, se você não tiver uma gestão ali para fazer todo o projeto, para acompanhar as finanças de uma forma mais detalhada, né? Porque, assim, eu hoje, junto com a minha esposa, nós temos 5 negócios. E eu não tenho condição hoje de chegar no final do dia e checar extrato, e checar pagamento, e checar isso. Não, eu não consigo. Então, muitas vezes, uma coisa ou outra, eu sempre confiro, e a gente parece que quando você vai aprendendo a ter uma noção do macro, né, você consegue ter noção ali um pouco melhor de quando aquele fechamento está fora daquilo que você já, na sua própria cabeça, no dia a dia, pelo que você foi liberando, saiu fora. Então, ali você consegue meio que encontrar. Mas é só por dedução. Sim. Porque a gestão é que vai falar, opa... É no feeling, né? É no feeling, mas o problema é que esse feeling pode errar. Pode. Então, muitas vezes, aquele preço que você vai estar pagando ali por esse erro, que não vai fazer com que você tenha um fluxo de caixa saudável, que você não tenha uma empresa que tenha um planejamento financeiro para que realmente crescer. Peraí, eu vou crescer 2%, eu vou crescer 1%. No ano passado eu cresci 5%. Peraí, mas a inflação cresceu 15%. Então você não cresceu 5%, você perdeu 10%. Então as pessoas não têm esse tipo de noção. Eu acho que empresas como a sua ajudam muito a fazer com que os empresários em si enxerguem uma visão um pouco melhor do seu próprio negócio. Especialmente quem está começando em si, né? Eu vejo aqui na Flórida tem muitas pessoas que já empreende há 2, 3 anos e já tem um pouco de casca porque já entende como funciona muito bem o seu negócio. Sabe como vende muito bem, sabe como vende aquele produto que ele oferece ou aquele serviço,
né? Sabe como é que vende uma cozinha muito bem, sabe como é que vende uma reforma muito bem, mas não sabe ali atrás como é que faz para quando começa aquela custo daquela reforma, quanto que eu tenho que ter de fluxo de caixa, quanto que eu preciso de gastar. E aí vai sempre naquela famosa fé. Eu vou empurrando essa bola, porque essa bola vai indo e tal. E muitas vezes quando a bola chega no calcanhar e ela te pega, você entra dentro daquilo ali e é onde que a bola estoura, porque não tem aonde correr mais, né? É aquilo que você falou. Você falou que o empreendedor muitas vezes ele é focado no comercial, na venda, né? Porque na realidade, a gente na Burger King, a gente trabalhava muito análise, né? De onde estava vindo o lucro maior. E a realidade é que a venda, quando ela tá boa, ela resolve praticamente tudo. É aquilo que você falou. O empreendedor tá tendo problema, se ele é bom no comercial, ele vai correr atrás, vai vender um pouco aqui, um pouco ali, vai puxar daqui, puxar dali e consegue fechar o mês, né? Consegue resolver seu problema. E eu acho que, geralmente, os empreendedores que dão certo tendem a ser pessoas comerciais, porque imagina, o contrário é impossível. Você pode crescer um negócio sendo um cara fenomenal no comercial, mas ruim na gestão. Mas como é que você cresce o seu negócio se você é ótimo no gestão, mas você não gasta tempo no comercial? Você vai gerir o quê se você não vende? Verdade. Então, o cara que é comercial, ele está exercendo o papel mais importante que existe, porque ele tem que crescer o negócio. Crescendo, você cresce o negócio vendendo e na operação, entregando. Vende, entrega, vende, entrega. Mas a gestão é importante, porque a venda não cresce para sempre, né? Não existem empresas que vai só crescer, crescer, crescer e nunca vai ter uma queda. Existem recessões, existem crises, existem doenças, existem coisas que acontecem, né? A vida acontece. E se você não tiver gestão, né? Aquele empreendedor que ele tem a visão lá no céu, aquele otimismo, mas se ele não tiver o pé no chão e conhecer os números, na hora que acontecer uma coisa ruim, puxa o tapete, né? Ele perde a base. Exatamente, aí quebra, né? É muito interessante falar sobre isso. E voltando um pouco ao assunto do Burger King, queria entender um pouco melhor como é que uma empresa como a Burger King começa um planejamento anual. A começar da quantidade de pessoas que trabalhavam no setor que você trabalhava. É só no planejamento, veja bem. Na área de finanças e contabilidade, tudo que fica embaixo do CFO, cara, eu acho que devia ter só nessa área umas 150, 200 pessoas na companhia, se não mais. E olha que muita coisa ainda que era feita na Índia, que nem era a nossa empresa. Então, bota aí, sei lá, 300, 400, 500 pessoas. No planejamento, eu acho que a gente tinha um total de uns 40, 50 pessoas no mundo. E aqui em Miami, eu acho que uns 20. Mas como é que funciona o planejamento anual? Basicamente, ela vem de cima para baixo e daí de baixo para cima. E eu vou explicar. De cima para baixo por quê? Porque primeiro os diretores, o conselho, os caras, né, que falam em bilhões, aqueles caras que controlam a empresa, eles se reúnem e pedem para o diretor financeiro, que é o CFO, trazer os números para ver uma projeção de como é que nós vamos fechar esse ano. Ok, nós vamos fechar esse ano em X. E aí eles olham e, junto com o diretor, pensam quanto eles querem crescer para o ano que vem. O diretor traz uma sugestão baseada no que ele enxerga da economia, o que ele acha que vai acontecer, se vai ter inflação, etc. e tal. E fala, olha, eu acredito que a gente pode crescer 5%. Mundialmente. Aí os diretores falam... O diretor geralmente é uma pessoa, na verdade, que toma mais as decisões, que é o chairman. E aí ele fala, não, vamos crescer 7%. Aí ele joga essa diretriz e fala, nós temos que crescer 7%. Aí qual é o trabalho do diretor? Ele fala, ok, vamos crescer 7%. Da onde vai vir esse crescimento? E ele olha para as regiões, olha para a Europa, para a Ásia, para a América... E fala, a América vai crescer 8, a Europa vai crescer 4, a Ásia vai crescer 10. E ele vai jogando para baixo as metas.
e fala, Ásia você tem que crescer 10, então faz a projeção, faz a análise, vê como que você vai bater essa meta. E fala a mesma coisa para América, você vai crescer 7. E para a Europa você vai crescer 4. E aí todas as equipes das regiões têm que fazer uma análise, eles têm que ver o que eles vão crescer. Eles vão aumentar preço, eles vão trazer mais volume, qual tipo de produto que eles vão vender mais, fazer toda a análise para ver como é que eles vão crescer esse tanto que eles estão pedindo para crescer. Faz aquela análise. Aí eles fazem essa análise e chegam à sua conclusão. Aí a Ásia vai voltar a falar, ó, não consigo crescer 10, consigo crescer 8. Ou consigo crescer 9. E a América vai falar a mesma coisa. Sempre todas as regiões vão chorar um pouco para poder facilitar o seu lado. E aí volta essas discussões, consolida tudo, junta tudo, e o diretor chega, fala direto de volta para o mesmo cara, e fala aqui, ó, trouxemos a análise e a projeção, nós não conseguimos chegar no 7, chegamos no 6. Aí o chairman vai falar, ok, beleza, agora tem que chegar no 7. E vai empurrando até chegar no 7. E basicamente funciona assim lá. E é um exercício feito todo ano. A gente começava em agosto e terminava final de setembro, início de outubro. Então, assim, é um trabalho feito em toda a companhia. No planejamento, a gente pede informação das regiões, de marketing, da área de despesas, de gente, tudo, e junta toda a informação e faz essa análise para projetar o que vai acontecer. Que legal. Aí depois que saiu setembro, negociou as metas, o Burger King começa as metas de janeiro a dezembro ou tem algum... Janeiro a dezembro. Não tem um ano deles próprio, não? Não, é janeiro a dezembro, e aí o bônus é pago lá para fevereiro. Então, final de dezembro, vai fechar o ano, a maioria das pessoas sabe se vai bater a meta ou não. Dentro de 3 semanas, né? As pessoas sabem, um mês, vão saber se a empresa bateu a meta ou não, se ela alcançou 100%, 90%. E isso impacta o bônus de todo mundo na companhia, né? Entendi. Todo mundo na companhia tem um bônus e tá esperando para ver qual foi aquele resultado. Ai, que muito interessante. Dos 4 anos que você ficou lá, bateram sempre as metas ou não? Sempre bateu as metas. Sempre bateu as metas. Foram... Porque... As metas eram sempre esticadas, mas não impossíveis. Então, era um trabalho muito detalhado de saber como que a gente ia alcançar. E por isso que eu falo que a questão de que vendas resolve tudo, ou quase tudo. Porque basicamente a gente acompanhava aquelas metas todo mês. Se a gente estava batendo as metas de crescimento de vendas, era fácil, não precisava fazer nada. Podia fazer festa, podia pagar jantar para a galera, porque a gente ia conseguir fechar. Agora, quando as vendas não estavam batendo as metas, aí a gente tinha que apertar o cinto. Aí tinha que cortar aqui, cortar ali, tinha que dar um jeito para achar uma outra maneira. Porque se a venda aqui em cima não está resolvendo, qual é o outro caminho? Cortar custo, cortar despesa, jogar uma despesa que vai acontecer esse ano, joga para o ano que vem, joga o investimento que ia fazer esse ano, joga para o ano que vem, e por aí vai, entendeu? E era muita pressão, não só por causa do bônus, mas também porque é uma empresa listada, né? Então, todo o mercado financeiro, todo mundo está acompanhando e quer ver se a empresa vai bater o crescimento que ela está esperando. E se não bater, dá aquela queda de confiança. Então, era uma pressão muito grande em cima de todo mundo do financeiro ali. Porque tem capital aberto na bolsa, tudo muda também, né? Porque os acionistas ficam loucos ali esperando se aquilo ali vai acontecer ou não. Caraca, imagina o aprendizado que deve ter sido esses 4 anos para você ali dentro, né? Foi, assim, uma experiência que acho que 1000 vezes melhor do que o MBA. Ainda não fiz o MBA, mas eu já trabalhei com muita gente com MBA lá dentro. E as próprias pessoas que fizeram o MBA falam, não, trabalhar no RBI, né, na Burger King é melhor do que o MBA. Porque você trabalha com muita gente fera que olha muito no detalhe as coisas e tem uma lógica muito clara de negócio, um pensamento muito claro de negócios. Então, foi muito, muito legal. E tá naquela posição
onde você interagia com todas as áreas. A gente interagia, o material que a gente preparava ia pros diretores, pro conselho. Então, o material que eu preparava todo mês, cara, eu tinha que olhar aquilo e revisar aquilo 20 vezes. Era cada vírgula, era a formatação, assim, tudo tinha que ser perfeito, porque, cara, aquele material ia chegar no cara que era bilionário. Então, E aí precisava de bater o olho ali e entender tudo. os né? números tinham que bater, todos os números tinham que bater certinho e toda vírgula tinha que estar no lugar certo. Então, esse aprendizado foi pressão, mas foi muito legal, porque, assim, hoje eu olho as coisas no detalhe, né? Você bate o olho numa coisa e você não vai aceitar uma coisa mal feita, porque você está acostumado já a produzir algo de qualidade. Você costuma aplicar as mesmas técnicas que você aprendeu ali dentro hoje nas empresas que você atua, ou que você, né, tem a prestação de serviço sua, ou é muito diferente assim? Eu aplico muito, porque na realidade é muito simples. Assim como as coisas que eu falo aqui, elas podem parecer muito diferentes, mas na verdade não são. O que eu aprendi lá, na prática, que eu acho que a maioria fora desse tipo de ambiente não aprende, eu aprendi muito Excel, muita planilha, muita fórmula, porque a gente lidava com muitos números e muita análise de dados. Mas o que a gente acabava olhando é basicamente como é que era o nosso resultado real comparado com o nosso plano. E é um menos o outro. Você está acima da venda ou está abaixo? Você está gastando mais do que o seu plano, né, na sua despesa, ou menos? E ajustando ali, entendeu? Então, na verdade, é muito simples. E eu aplico muito isso hoje. Eu vou olhar para uma empresa, né? Eu olho o profit and loss, né? O resultado de uma empresa, de um restaurante, por exemplo. Uma coisa que eu faço todos os meses, eu puxo o relatório, eu quero ver o profit and loss mês a mês do negócio. E eu vou olhando, assim, cada linha, o que cresceu, quais foram as despesas que cresceram, quais foram as receitas que cresceram, que caíram. E é uma análise muito simples, né? Os conceitos são muito simples. É que você tem que ser organizado, você tem que ser disciplinado para conseguir ter aquela informação e utilizar ela. Então, esse é o desafio, é ter a disciplina para organizar os números. Mas tendo os números organizados, não é bicho de 7 cabeças. Entendi. Voltando à sua empresa, você falou que a sua empresa ela atende, além da área de planejamento, ela atende as outras áreas que fazem parte ali para conseguir chegar no planejamento, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer planejar, mas ela não sabe como é que está sendo feito o bookkeeping dela, ela não sabe como é que é a contabilidade da empresa dela. Então, você atua em todas essas áreas e você vende um serviço conjunto ou você oferece um serviço separado? Ou você analisa cada empresa como uma consultoria, vamos falar assim? A gente analisa cada empresa como uma empresa diferente. Cada uma tem uma necessidade diferente, um dom diferente, uma estrutura diferente. Então, o ideal é quando a gente pega uma empresa e cuida de tudo. Desde o bookkeeping, ao payroll, a pagamento de contas, a faturamento, mandar invoice às vezes não, mas a gente faz também. Depende da empresa. Mas o ideal é quando a gente faz tudo, porque a gente monta um sistema muito redondo, onde tudo se conecta. E aí isso me permite agregar muito mais valor para o empresário. Por quê? Porque se você pensar hoje, na 99% dos small businesses, né, das pequenas empresas, o empresário ele contrata um bookkeeper, uma pessoa que faz o tax, uma outra empresa que faz o payroll, e não tem ninguém dentro da empresa dele que enxerga tudo isso, só o dono. Então, só ele que consegue olhar para o todo e ver o que está acontecendo. Só que ele está tão ocupado também com as outras 1000 coisas que estão acontecendo que o que ele acaba fazendo? Só fazendo o que dá para fazer, que é executar. Mas quando a gente assume todo esse processo, eu consigo, separado do dono,
olhar como é que está andando tudo, ter certeza que está tudo organizado, fazer uma análise do todo da empresa, de ver como é que a empresa está andando, e aí sentar com o dono e falar, ei, olha só, sua empresa está assim, seu faturamento aqui tá bem, seu custo aqui está acima, vamos ajustar isso aqui, senão você não vai chegar na sua meta, e traçar metas, e ver o que está acontecendo, e também auxiliar com as coisas que aparecem. Que ele pode jogar pra gente porque a gente tem acesso a tudo, a gente tem controle a tudo, então ele manda uma pergunta do fornecedor, o fornecedor fala, faltou esse cheque aqui, esse pagamento, aí a gente tem todo acesso, então a gente consegue ver e controlar tudo, já ajustar a contabilidade, então fica tudo assim organizado, Redondinho, né? Redondinho, e ele fica focado no negócio, focado na operação, focado na venda, então esse é o ideal, mas tem situações onde não dá para fazer isso. Então a gente entra no bookkeeping e não faz o payroll, faz o que ele precisa, né? Mas o ideal é que a gente consiga fazer o máximo possível, porque aí a gente consegue enxergar o todo e fazer esse planejamento que você está falando. Entendi. Pergunta sobre... Pode perguntar de contabilidade também? Só. Claro. Querendo saber como é que eu vou salvar nos tags. E agora é a hora, viu? Agora é o último mês agora, o último mês. Tem até o dia 31 pra gastar o que tiver que gastar aí, porque depois já era. Eu falei isso ontem no meu Instagram, que as pessoas não sabem, porque as pessoas costumam ir depois que o ano já fechou, chega no contador, e aí já era, não tem muito o que fazer, não tem como fazer milagre. Mas se você olha antes, você ainda pode fazer um ajuste, você pode ver se tem alguma estratégia que você pode utilizar para reduzir seu imposto. Então é muito importante fazer isso agora, no final do ano, antes de virar, né, o ano. Eu acompanho alguns empresários famosos aqui nos Estados Unidos e eles, 90% deles falam que não pagam tax, né? Acho que o segredo da riqueza deles é esse de não pagar tax. Mas não é de sonegar o imposto, né? Quando a gente fala não pagar o tax, não é de sonegar, mas sim de ter estratégias para não pagar o tax, igual eu estava assistindo. Até não acredito muito, é uma pergunta que eu quero te fazer. Tem um cara que eu gosto muito dele, o Grant Cardone, não sei se você já ouviu falar dele. Como é que é o nome? Grant Cardone. Sim. É o 10X. Sim. E ele tava contando que ele tinha que pagar, acho que era 150 milhões de income tax. E aí, na hora que fechou o planejamento da empresa dele e tudo, ele ligou pro cara lá da Gulfstream e falou, eu quero um avião tal. E eu preciso do avião... Pra mim, eu preciso do avião entregue antes do fim do mês. E que aí que o cara lá, o diretor, o presidente da Gulfstream, virou pra ele e falou assim, não, a nossa lista de espera tá em 2 anos. Ele disse assim, tá ok. Ele desligou o telefone e fez a transferência pra Gulfstream do valor do avião. E aí o cara ligou pra ele e falou assim, cara, você é louco, ninguém nunca fez isso. Vou resolver pra você. E ele foi lá e conseguiu. E aí ele foi, abateu, porque ele realmente usou o avião por causa da empresa, né? Porque não é tão simples assim, né? Eu vou comprar um avião, porque eu vou... Não, se a sua empresa não usa um avião para fazer com que o negócio aconteça, você não pode utilizá-lo, né? E aí ele foi e ele conta no 10X que ele abateu, acho que foi 120 milhões desses 150 milhões que ele tinha que ter pago aí. Sim. E salvou e tá com mais um avião. Tem 4 aviões lá dele. Isso realmente é verídico? Não, é verídico. Existem inúmeras estratégias. As regras do IRS, assim, se você fosse juntar tudo, daria não sei quantas bíblias, né? Imagina 10, 20 bíblias uma em cima da outra, e eu acho que nem vai chegar. Existem muitas regras que podem ser utilizadas, né? Estratégias para utilizar que ajudam o empresário a reduzir seu imposto. Mas ele precisa de um profissional que ajude a enxergar isso, né? É difícil sem ter o conhecimento para ver isso. Vou dar um exemplo. Essa é uma deixa para quem está aqui, que vai fechar um ano com um lucro bom e de repente até quem sabe vocês não podem usar isso aqui. Mas tem uma regra chamada Section 179 de carros. E nessa regra, se você compra um carro que pesa mais do que 6.000 libras,
quase praticamente 3 toneladas. Então não é todo o carro. Um exemplo, um Tahoe, um Suburban, um Escalade, não sei se o Range Rover chega, mas... Sport chega. Esses carros bem pesados, nessa regra, que o carro que passa desse peso, eu não lembro agora a porcentagem que ele tem que ser usado para business. Eu acho que tem que ser mais de 50% para business, se não me engano. Se ele é utilizado, você pode comprar esse carro e independente se você financiou ele ou se você pagou em cash, você pode levar ele todo para a despesa no ano que você comprou. Ou seja, se o carro custou $50 mil ou $100 mil e você não precisa ter pago cash, você pode ter financiado o carro. Você pode levar aquela despesa todinha pro seu business e em vez de você ter um lucro no seu tax return de 100 mil, se o carro for 100 mil... Você vai ter zero, não vai ter que pagar imposto. Não paga imposto. Então são estratégias e existem milhares e milhares e milhares de estratégias que podem ser utilizadas. E infelizmente, eu já vi muito que o brasileiro, eu acho que ele vem um pouco com a mentalidade do Brasil, que ele acha que existem duas maneiras de não pagar imposto. Uma é sonegar e outra é não ganhar dinheiro. Mas na verdade não é o que você falou. Os caras que ganham bilhões, eles não pagam imposto. Mas sabe por que eles não pagam imposto? Porque eles têm inúmeros CPAs, advogados que estão analisando e calculando e encontrando estratégias, utilizando o que existe nas regras para não pagar imposto. E o que ele paga para ter esse serviço, ele deduz também. O que ele paga, ele deduz ainda. Né? Não, e o que ele economiza é 10, 50, 100 vezes o que ele paga para os caras, entendeu? Isso aí. É uma mentalidade pequena, na verdade, né? Porque muitas vezes eu vejo muitos hispanos fazendo isso aqui. Infelizmente, eles ficam com aquela, não, eu não posso depositar dinheiro na minha conta, eu não posso fazer... Você tem que depositar, você tem que mostrar que você tem renda, né? E o imposto em si também não é algo ruim de pagar. Dependendo da quantidade de imposto que você paga, quando você precisa de pegar qualquer tipo de empréstimo aqui, né? Apesar dos juros hoje tá alto, vamos falar assim, não tá tão baixo mais, mas o alto que tá é 8% para imóvel, né? Se não me engano, e carro tá 5,24%. Que ainda não é um alto de arrancar os cabelos, não. Apesar de que eu acho que o imóvel tá um pouquinho alto mesmo, mas não é aquele alto de arrancar os cabelos. E você ir atrás de um hard money, né, que é aquele dinheiro difícil, aquele dinheiro de agiota, esse aí é ruim. Esse aí sim você vai ver que no final se você tivesse depositado, se tivesse construído uma renda, tivesse pagado um pouquinho de imposto, aquele imposto que você pagou ali pouquinho, ele ia retornar para você. Porque pagar imposto, assim, eu não acho ruim de pagar. Eu faço tudo, eu declaro tudo, eu tento salvar meu imposto ao máximo, né? É óbvio, eu não sou bobo, eu não quero dar meu dinheiro para a IRS, eu quero poder reverter aquilo em benefitoria para mim, meus negócios. Mas quando tem que pagar, é algo que você paga e você fala, poxa, eu tô pagando porque eu lucrei. Não tô pagando porque eu não tive lucro, né? Então não é uma coisa ruim, não. E você ajuda isso aí, as empresas, os empresários a enxergar de uma forma positiva também. Sim, não, é positivo. E tudo depende da situação também. Porque, assim, eu tenho essas conversas com clientes às vezes, que quer comprar uma casa. Aí o cliente quer comprar uma casa e ele chega na hora de fazer... E fala pra mim, eu quero comprar uma casa. Aí chega na hora de fazer o imposto de renda e ele quer achar a maneira... Essas estratégias que eu acabei de falar, ele quer utilizar essas estratégias para não pagar imposto. Eu falo para ele, se você pretende comprar uma casa, não é a melhor ideia você utilizar essa estratégia. Por quê? Porque para você comprar uma casa, vai ter que apresentar os seus tax returns. Você tem que apresentar que você ganhou dinheiro. Então, às vezes, você vai ter que pagar esse pedágio do imposto para chegar no seu objetivo, que é conseguir o financiamento. Mas, se você já conseguiu a sua casa, você não está pretendendo pegar financiamento, ou se você já tem um cash flow muito bom, né? Às vezes você pode usar o extrato do banco em vez do seu imposto.
Aí você usa essas estratégias, zera o teu resultado, não paga imposto, né? Se for, mas tudo depende da situação. Da situação. É por isso que tem que ser analisado cada caso por um caso, né? Diferente. Exatamente. Não tem como colocar num bolo e falar, compra isso aí que vai dar certo. Poxa, é legal. Cara, eu quero te agradecer demais aí, primeiramente, pela sua presença aí no podcast. Eu nem sei quanto tempo nós já temos aí, gatinha. Quanto tempo temos de gravação? Tá no lado de cá aqui, ó. Olha aqui nessa tela aqui, ó. Acho que tá uns 40 minutos, 45. É bom que a gente pode editar tudo agora, tá? Essa aqui, ó. Na tela. Nessa. Olha aqui na mesa de som. 51. Não, então vamos bater mais tempo ainda. Pelo menos 1h30 de podcast hoje aqui, no mínimo, que eu vou arrancar tudo. Tudo possível aqui, do impossível do meu convidado. Mas vamos bater um papo voltado nessa área de planejamento financeiro para negócio. Vamos lá, eu brasileiro, tô aqui, tenho meu negócio já há muitos anos, não sei quanto que meu negócio faz, não sei quanto que eu ganho, sei que tem dinheiro na minha conta, ele entra, ele sai, mas eu não tenho noção do que aconteceu no meu passado. Preciso de uma ajuda. Você e a sua equipe consegue puxar, de acordo com o que eu tenho ali, um histórico e entender o meu passado, o meu presente, e tentar me apontar um futuro? Ou é impossível se eu não contratei os seus serviços desde o início do negócio? Não, tem sim. E a maioria dos nossos clientes, a gente faz isso. Se a gente precisa entender o histórico do cliente, basta a gente fazer o bookkeeping retroativamente. Ou seja, se ele chega, né? Vamos supor que ele chega hoje e ele quer falar assim, ó, eu quero fazer um plano para o ano que vem. A primeira coisa que eu vou perguntar você tem o seu Profit and Loss desse ano? Você tem a sua contabilidade desse ano feita? Ele fala, não tenho. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer para conseguir isso? É pegar os extratos do banco, né? Os últimos 11 meses, nós estamos chegando no início de dezembro agora, pegar os últimos 11 meses de extrato, de informação do business e vamos fazer a contabilidade, seja no QuickBooks, seja onde seja esse software, e conseguir enxergar o que vem acontecendo os últimos 11 meses, tudo esse ano, talvez até o ano passado, se ele não fez. Mas o ano passado provavelmente já fez, porque já fez o imposto de renda. E aí a gente vai usar aquilo de base, né? Acho que, assim, tendo um ano de resultados, de bookkeeping bem feito, dá para extrair muita informação e conseguir entender e questionar e começar a desvendar ali. A desvendar como é que é aquele negócio, o que leva aquele negócio a gerar dinheiro, né? Qual é a gente fala em inglês, o economic engine, qual é o modelo de negócio, como é que funciona, como é que aquele negócio gera dinheiro de fato, porque às vezes você vende uma coisa, você vende, por exemplo, dá um exemplo de restaurante que eu lido muito com restaurante. Pode ficar à vontade. Às vezes você está num restaurante e você vende comida e você vende bebida. E na sua cabeça, você ganha dinheiro vendendo comida. Restaurante, lógico que você ganha dinheiro vendendo comida. Mas na hora que você vai entender, você enxerga que não, na verdade, o que gera lucro para o seu negócio não é a comida, é a bebida, é o vinho, é a cerveja, é os drinks, porque ali tem uma margem maior. Então, quando você consegue olhar para trás, você enxerga da onde que está vindo o dinheiro. E aí você você começa a desvendar, entender o que você pode ajustar. Será que você consegue vender mais bebida? Será que você consegue ajustar um pouco mais o preço da comida? O que você consegue ajustar e fazer para você, em vez de gerar 10% de lucro, você gera 15%, né? E aí você vai fazendo isso e conseguindo entender melhor o seu negócio. Mastigar o negócio melhor, né? Cara, é muito interessante isso porque eu costumo fazer eu tenho um sistema único hoje no meu business, em que esse sistema ele faz
todas as diretrizes, né? Eu faço meu planejamento estratégico dentro desse sistema, eu faço meu bookkeeping desse sistema, eu faço minha contabilidade dentro desse sistema, e eu faço até os pagamentos todos através desse sistema. Então, tudo que acontece ele é gerado ali. E esse sistema ele me auxilia muito a conseguir enxergar onde eu quero ir, onde eu tô, o que está acontecendo, de uma forma macro. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender tudo que o sistema me oferece, porque é muita coisa, é muito detalhe, como você falou que você aprendeu, que muitas vezes é a chave do jogo, né? Onde se você entender aquilo ali, você vai virar aquela tomada, vai virar aquela chave, né? E é algo que eu vejo hoje que no meu próprio negócio eu tenho necessidade, porque eu tento muitas das vezes entender. Trabalho com carro. Uhum. E aquela famosa lógica, né? Que você tem que ter o produto X, que ele me gera mais lucro. O produto Y, ele gera menos lucro, mas eu tenho que tê-lo, porque tem um produto que ele atrai o outro. Então, eu fico tentando encontrar essa lógica nas minhas variáveis, porque eu dependo de um mercado, eu dependo de como é que vai estar o leilão naquela semana, como é que vai estar os carros que vão entrar na troca. Então, esse entender do que faz o meu negócio girar, se é um produto, se é um banco, se é um modelo de financiamento, se é um modelo de marketing, o que é que faz o meu negócio realmente girar, que eu acho que hoje é a maior dificuldade que eu tenho de entender aonde eu preciso dedicar a maior parte do meu tempo naquilo, porque aquilo ali é o que realmente faz com que o meu negócio seja mais lucrativo. Eu imagino que deve ser muita realidade de outros brasileiros aqui também, de entender aonde que é essa vertente, né? Eu pelo menos trabalho com um produto. Quem trabalha com serviço, eu acredito que seja tão difícil quanto. A sua área, né, carros, eu imagino que seja para quem não tem já a visão muito clara assim, de financeiro, é difícil enxergar porque tem muitas coisas acontecendo, né? Você está comprando e montando um inventário, né? Um estoque na frente, e aí você está vendendo. Aí o prazo da compra, o financiamento é uma coisa, o dinheiro que vai entrar você não sabe quanto tempo vai demorar para chegar aquele cheque, você tem que ter aquele planejamento de caixa, e ao mesmo tempo, aquilo que você falou, alguns carros geram mais lucro, mas quanto tempo eles ficam parados? E aí aqueles que não geram muito lucro, mas entra e sai. Então vira mais rápido. Então tudo isso são várias variáveis para você conseguir entender, beleza, o que de fato gera mais dinheiro. Porque qual é a vantagem de você ter um carro que gera um lucro de $10 mil e vai demorar 10 meses para ele vender? Ou talvez ao contrário também, qual a vantagem de eu ficar trabalhando igual barata tonta se eu podia fazer lucro e vendendo mais do outro maior? Então, esse é o desafio. Então, você tem que fazer essas contas. E para você fazer isso, o que você precisa ter? Você precisa ter uma base de informação que permita você fazer esses cálculos. Por exemplo, eu preciso saber quando você comprou o carro e quando que você vendeu, qual foi o prazo de pagamento, qual foi o nosso financiamento, qual foi o juros, para você entender todas as variáveis e conseguir enxergar aonde o dinheiro está entrando e saindo. E essa base de informação, que é o que a grande maioria não tem. Eu estou trabalhando com um cliente que ele mexe com importação e exportação. Eles fazem trading de containers. E nós estamos trabalhando com eles já tem uns 6 meses. Mas demorou uns 6 meses só para a gente conseguir enxergar aonde que está indo o dinheiro. Porque quando a gente entrou, eles vêm crescendo muito rápido. Eles começaram, sei lá, com 500 mil, 1 milhão mês. Só que é uma margem quase zero, tá? Assim, muito pequena margem. E vem crescendo muito rápido a venda. E na teoria, na cabeça deles, era para gerar dinheiro. Era para estar gerando algum lucro, mesmo que a margem seja pequena. Só que a gente fecha mês, vê quanto que dinheiro de fato sobrou e não sobra nada. Sobra quase zero, né? Empata todo mês.
E a gente foi demorando, desvendando, entendendo todas as variáveis e fechando e tentando conciliar até conseguir enxergar que, assim, por que não estava gerando dinheiro? Porque um vacilo de esquecer de receber de um cliente ou de pagar um container 2 vezes sem querer e o resultado foi embora. Então, o início é colocar a informação para ser organizada, para você ter toda a clareza em tudo que está entrando e tudo que está saindo e como é que está acontecendo todo o movimento financeiro. Depois que você colocou tudo no eixo, que você organizou a casa, aí você consegue sentar e fazer os cálculos e analisar, entender, eu gero mais dinheiro aqui, aqui não está gerando dinheiro, está perdendo. E aí você consegue, de fato, fazer os ajustes que vão mudar o negócio. Mas com esse cliente, a gente fazendo esse trabalho, a gente conseguiu enxergar exatamente o que eu falei. Esqueceram de receber de um cliente e pagaram 2 vezes um container sem saber. E é aquilo que a gente falou, os caras são comerciais, então os caras estão correndo atrás de fechar negócio. E eles sabem, assim, da importância disso, mas simplesmente não tem tempo para fazer tudo, né? Então esse trabalho é muito importante por isso. Primeiro para você ter controle, depois para você ter a visibilidade do que pode acontecer no futuro. Então eu vejo isso no seu negócio, todo negócio tem isso. Uhum. E serviço é interessante também, porque serviço, qual é o problema de serviço? É que, infelizmente, as pessoas não sabem pensar muito bem qual é o lucro no serviço. Por exemplo, um advogado. Um advogado, ele pode pensar que ele está gerando muito lucro, né? Se ele, sei lá, fatura, vamos supor que um advogado fatura $20.000 por mês. E ele tem uma despesa de 5 mil, 8 mil entre o escritório, um assistente e tal. Beleza. Faz 20 mil por mês. Ok, mas o negócio gera 20 mil por mês de faturamento ou é o advogado que gera 20 mil de faturamento por mês? Ele tem um negócio ou ele presta um serviço? Porque tem uma diferença. Uhum. Se aquele advogado adoece, o que acontece com a empresa que ele montou? Morre. Acabou. Então ele não montou uma empresa, ele presta serviços. E tem uma coisa que vem, uma visão que vem crescendo, onde as pessoas estão começando a profissionalizar as suas empresas e entender que ela tem que desvincular a pessoa física da empresa que ela montou. No caso do advogado que eu estou dizendo. De montar uma equipe, de começar a montar uma marca, de começar a montar uma empresa que ela existe sozinha, né? E muitas vezes, pessoas que trabalham com serviços, elas não conseguem sair do meio do negócio. Enquanto o dono de uma empresa de serviço não sai do meio do negócio, ele não enxerga nem se faz dinheiro. Porque se ele está no meio fazendo a coisa acontecer, ele não sabe qual é o lucro, porque muitas vezes o dono nem tira salário. Então, como é que ele sabe que aquilo dá lucro ou não? Ele só vai saber na hora que ele contratar alguém que pode fazer todo o serviço que ele faz, aí ele vai enxergar se o negócio dá lucro ou não. Ele tem que sair de dentro da bolha. Tem que sair de dentro. É muito interessante isso. E uma pergunta. O que você hoje daria de, vamos falar assim, 3 ou 5 dicas para quem está começando um negócio e quer aprender a fazer de uma forma mais saudável o seu planejamento estratégico, fazer o seu planejamento financeiro, para que ele possa ter, talvez, em 1 ano, 2 anos, um crescimento que ele vai ir lá e falar assim, agora eu preciso de contratar seu serviço porque eu já não consigo mais, porque antes era só eu para mim mesmo e agora eu já tenho uma equipe, eu já trabalho com outras pessoas. Número 1. Eu vou dar uma série de dicas, mas eu vou colocar em ordem cronológica, que se você que está ouvindo, você já fez, pode dar um check. Ok. Mas você vai vendo o que você já fez. Número 1 é que você tem que abrir a empresa e formalizar a empresa. Se é uma LLC, se é uma Corp, separar ela de você. Tá? Isso é uma coisa importante. É mais um assunto de advogado do que de contador, mas contador também faz. Então, esse número 1. Abriu a empresa? Beleza. Abre uma conta
bancária da empresa, para que as contas da empresa estejam separadas das contas pessoais. Por quê? Porque se você estiver operando o seu negócio com a sua conta pessoal, vai ser impossível, quase impossível, você entender se aquele negócio gera lucro ou não, porque entra né, pagamento de cliente e sai compra de fralda. E é meio difícil você entender se está dando lucro ou não. Ok. Abriu empresa, abriu conta. Terceira coisa. Até mesmo antes de você fazer um bookkeeping, de você abrir um QuickBooks, você pode fazer isso, e eu acho que é importante. Mas hoje eu tô com uma perspectiva um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que a terceira coisa que a gente vai fazer é aprender a usar uma planilha. E não precisa necessariamente ser uma planilha, pode até ser no papel e caneta. E você viu que eu levei esse exemplo lá no dia que eu fiz a palestra, do exemplo daquela planilha. Onde você vai colocar acima, assim, faz isso no papel. Você pode fazer na planilha no papel. Colocar acima, assim, as datas do mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o final do mês. Tá? E aí você vai colocar do lado esquerdo, você vai colocar as entradas. Por exemplo, se você tem vários clientes, lista suas clientes que te geram faturamento. Ou se você não, por exemplo, se é um restaurante, você não vai contar com o cliente. Você pode simplesmente botar as vendas de comida, as vendas de bebida. E aí você coloca, né, esse grupo de entradas de dinheiro, tá? Coloca uma outra parte abaixo da venda. Coloca os seus custos diretamente relacionados com a sua venda. Então, voltando no exemplo de restaurante que é simples. Compra de comida, compra de bebida. Vai colocar os nomes dos seus fornecedores de repente, na segunda parte. E na terceira parte, as despesas. Aluguel, folha, né, payroll. Água, luz, tudo. Água, luz. Vai e faz uma lista. Eu acho que é legal fazer uma lista com os nomes dos fornecedores. Então você fez, em cima você colocou as datas, do lado você colocou a lista das entradas, dos fornecedores de custos, fornecedores de despesa. E faz todo dia. Isso não vai demorar mais do que 20 minutos a meia hora. E pode parecer muito tempo, mas vai transformar a sua visão do negócio. Todo dia preenche qual foi as entradas do dia anterior, quais foram os custos. E faz isso em cash, tá? Pega o seu extrato do banco e vê e dá uma olhada no dia anterior, quanto que entrou, quanto que saiu e por onde saiu. E soma no final. Faz isso por um mês. 20 minutos por dia, depende do seu negócio. Mas da maneira que encaixa para você. Se você tem muita coisa, tenta resumir um pouco. Se você fizer isso todo dia, depois de um mês, você vai entender exatamente por onde entra e sai todo o dinheiro da sua empresa. E isso vai te dar uma visibilidade gigante, onde você pode ajustar para cima, para baixo. Você não precisa fazer mais nada, porque naturalmente o seu cérebro vai ficar vendo as entradas e saídas e você vai começar a ver quanto que está sendo a sua margem, quanto que você está gastando de payroll. Não dá para ajustar isso aqui, dá para diminuir isso aqui, dá para vender um pouco mais isso aqui. Isso vai transformar a visão que você tem da entrada e saída de dinheiro do seu negócio. Tá? Então essa é a terceira etapa, é ter um entendimento do caixa do seu negócio, onde entra e sai o dinheiro. E aí, depois disso, né, você já fez isso, eu acho que seria interessante você procurar um bookkeeper, né? Porque depois que você se organizou um pouco, tá um pouco mais estruturado, assim... Eu acho que antes de você se estruturar, você já deveria contratar um bookkeeper, um contador. Na verdade, um contador, nem um bookkeeper, um contador. Mas na hora que você entendeu, contrata um bookkeeper para fazer a contabilidade bem feita, né? Ou um contador para fazer a contabilidade bem feita.
E aí acompanha todo mês, para você ter o controle de lucro e de imposto e de tudo isso, e vai se profissionalizando. Porque conforme o seu negócio cresce, você não vai ter mais tempo para ficar mantendo aquela planilhinha mais. É o que você falou. Não dá. Você pode tentar no início, mas depois você não vai ter tempo. Mas se você tiver feito no início, você pode ensinar alguém, né? Ou você pode contratar. Mas é importante que você entenda como é que funciona. E aí você contrata, né? O quarto passo aí, contrata alguém. Contrata alguém para ajudar na contabilidade e possivelmente para ajudar nesse caixa. Eu acho que essa questão de caixa é até mais importante do bookkeeping, porque você que mexe com carro, você sabe disso. Você pode ter assim, você pode ter no papel um lucro, mas você não tem dinheiro. Porque lucro é uma coisa, caixa é outra. Então, é mais importante você entender o caixa do teu negócio do que o lucro. Mas o lucro também é importante. Então, por isso que eu falei, abre empresa, abre a conta no banco, controle o seu caixa e depois arruma uma contabilidade. Que legal, hein? Tá vendo? Aqui nesse podcast o pessoal sai daqui estudado, né? Você entra aqui com nota C e você sai com nota A. Somente aqui no PodBrewville. Caraca, Jonathan, muito legal, tá? Eu agradeço aí mais uma vez aí a sua presença aqui no podcast. É muito bom quando tem pessoas esclarecedoras, pessoas como você que auxilia aí, né, a comunidade brasileira, os brasileiros, americanos que estão aqui, né? Um americano que auxilia os brasileiros aqui a encontrarem um melhor caminho da prosperidade, porque finanças é prosperidade. E se você sabe dominar a finança, você é próspero, né? Acho que tem muita ligação a prosperidade com organização financeira. Porque a prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidades. E você só vai ter ausência de necessidade quando você souber ter controle sobre as suas finanças, né? E eu queria saber como é que o pessoal faz para contratar os seus serviços, né? O serviço da sua empresa, se elas assistiram esse podcast agora e gostaram. Como é que faz para contactar você? Olha, a melhor maneira é pelo telefone ou WhatsApp. A gente pode disponibilizar meu telefone e WhatsApp. Tem um site, tem e-mail, mas hoje em dia as pessoas fazem mais por telefone e WhatsApp, né? Então podem me procurar no WhatsApp, no telefone ou através do Instagram também. Temos o Instagram. O telefone dele tá passando aqui de baixo, aqui, ó. Já vai anotando aí, já entra em contato com ele lá. E aí entra em contato com a gente vai até você. Eu sou um pouco diferente de outras contabilidades, porque a gente começou já com a visão de ser remoto. Então, assim, todo o meu time é remoto. Eu não tenho... Eu até tenho um escritório. Eu até tenho um escritório que eu alugo, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que tem aquele escritório, assim, com a placa que recebe o cliente. Não. Eu alugo uma mesa, na verdade, numa área de coworking, né? E lá tem essa sala de conferência e tal, mas eu trabalho mais remoto. Então eu vou até o cliente. E eu acho que é muito importante, para minha visão de negócio, ir até o cliente. O que é aquilo, né? Porque é muito diferente quando você está lá, né? Igual eu fui lá na sua loja. Eu vi de perto o negócio. Então é muito diferente de quando você chega até a mim, eu nunca vi como é que é. Quais são os carros que tem lá, quem são os funcionários, e é diferente. Então eu adoro fazer essa visita para o cliente, não cobro nada, e aí eu procuro entender qual a necessidade, né? Qual a necessidade qual a dor daquele cliente, o que ele precisa, qual é o modelo do negócio dele, qual a visão dele, que para mim, que eu mexo com planejamento, eu não sou contador. A realidade é essa. Eu não sou CPA, eu não sou contador. Se você pedir para mim fazer a sua contabilidade, eu não vou conseguir fazer. Essa é a realidade. Eu nem sei Cada mexer macaco no seu galho. Mas eu tenho uma equipe que faz, né? Eu sou do financeiro. Mas eu sou um cara estratégico, de planejamento. Então eu adoro conhecer o teu negócio, saber qual é a sua dor, saber qual é a sua visão,
para poder te ajudar a traçar um plano para o seu negócio e juntar todas as peças necessárias para você chegar no seu destino. O Jonathan é um clínico geral da área das finanças, né? Ele vai chegar lá e falar assim, ó, o seu problema tá no braço direito aí, ó, você tá precisando do bookkeeper, seu problema tá no coração, você tá precisando de melhorar muita coisa que você vai dar um heart attack, aí vai auxiliando, né? Eu entendi agora bem o que você tava querendo explicar. Mas, Jonathan, legal. Cara, obrigado aí mais uma vez por estar aí no nosso podcast. Obrigado aí por ter vindo aqui, ter cedido o seu tempo, seu espaço, por ter compartilhado sua história aí. Mais um americano aí de sucesso aqui nos Estados Unidos, né? Hoje fala um pouco diferente, mas um americano aí filho de brasileiros, que aprendeu, que estudou, que correu atrás de conhecimento, que foi para uma grande empresa e que hoje está compartilhando essa knowledge aí, esse conhecimento através da sua prestação de serviço, do seu trabalho, da sua empresa e agregando valores a outras empresas aí. Obrigado aí por estar aqui. Em breve eu já tenho que chamar o Jonathan para ir lá nas empresas, né, amor? Para dar uma ajuda pra gente aí, dar uma melhorada lá. Mas obrigado pela sua participação. Não, eu que agradeço e estamos aí. Eu sou americano, mas acho que meu coração é brasileiro, meu sangue é brasileiro. E eu adoro servir a comunidade brasileira porque eu vim dela, né? Eu cresci dentro dela, eu enxergo as dores, eu entendo a vida e também eu tento servir de exemplo para os meus clientes do que é possível para os filhos deles, né? De você se profissionalizar e fazer a diferença e também servir de exemplo para os filhos de brasileiros aqui, que eu sendo um filho de brasileiro aqui, às vezes a gente tem uma visão de que a gente nunca vai ser, né, igual os americanos, que são filhos de americanos, que cresceram numa casa chique, não sei o quê, mas isso não é verdade. Nós temos muitas histórias, muitos exemplos de brasileiros imigrantes que lutam, que vencem e que os seus filhos também têm toda a oportunidade, toda a possibilidade nesse país, assim como eu tive, graças a Deus e ao sacrifício dos meus pais, e que é possível, né? E aqui é possível e a gente deve correr atrás. Que legal. Adorei a sua mensagem, Jonathan. Obrigado demais mais uma vez. Deus te abençoe você, sua família maravilhosa. E pretendo ver você aqui nesse podcast outras vezes, hein? Você é um cara que tem que estar aí visitando a gente de vez em quando. É isso aí. Gente, tá acabando mais um episódio do nosso podcast hoje e eu tô muito feliz de ter batido esse papo com o Jonathan, que tanto agregou conhecimento a nós aqui nesse bate-papo. Então, se você gostou, não deixe de ir lá no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e também não deixe de deixar o seu like, também de se inscrever no nosso canal. Olha, se você gostou desse bate-papo, tem outros aí disponíveis para você também. Então, é só acompanhar no nosso canal tudo aquilo que a gente já tem disponibilizado, porque tem muitas pessoas interessantes que já bateram papo conosco aqui no nosso podcast e que você não pode perder esse conteúdo fantástico. Por hoje é só, mas em breve estaremos de volta com mais um conteúdo fresquinho para você, porque somente aqui pode be real. Obrigado, tchau, tchau.